a disputa armada pelo Ártico entre Canadá, Estados Unidos e Rússia. O anúncio de modernização de quase 5 bilhões dos sistemas de defesa aéreo norte-americanos numa parceria entre Estados Unidos e Canadá para fazer frente à Rússia no Ártico reacendeu o alerta do extremo oriente do planeta ser o próximo grande campo de disputa entre potências. Canada will spend $40 billion over the next 20 years to upgrade its NORAD defense systems. O governo Trudeau apresentou o esperado plano de modernização do NORAD, sigla em inglês do Comando de Defesa Aérea da América do Norte. Apesar do nome, não inclui o México. A estratégia foi detalhada em junho de 2022, durante o período prévio à cúpula da OTAN, de olho na invasão russa à Ucrânia, com temor de novas investidas militares do país euroasiático. Porém, a reforma multibilionária planejada pelo premier Justin Trudeau, a ministra da Defesa Anira Anand e a ministra das Relações Exteriores Melania Joly vislumbra alguns desafios à implementação. O objetivo da ação de modernização é criar uma defesa em camadas sobre o extremo norte que proteja canadenses e estadunidenses contra bombardeios estratégicos. O Comando Aéreo Conjunto foi criado durante a Guerra Fria, sob o temor de ataques soviéticos. Atualmente, a fonte de preocupação continua sendo a mesma, mas agora com armas mais poderosas como mísseis balísticos de cruzeiros e hipersônicos. De acordo com o plano, ambos querem melhorar a cobertura por satélite, introduzir radares mais modernos e implantar sensores submarinos e vigilância no Ártico, especialmente nos chamados pontos cegos, as entradas oceânicas de arquipélagos canadenses. O desafio, tratado como uma ameaça pelos aliados, está sob a superfície do oceano, particularmente sobre o gelo, onde submarinos com mísseis balísticos ou de cruzeiro poderiam se esconder. Para detectá-los, os norte-americanos estão correndo para desenvolver novas tecnologias militares. Cientistas estudam matrizes de sensores portáteis, navios e veículos subaquáticos não tripulados construídos para caçar submarinos e outras ameaças. Os Estados Unidos já estão fortemente engajados em tornar esses esforços realidade. Ainda no ano passado, o chefe de operações navais da Marinha estadunidense apresentou um plano para revitalizar a frota até 2045, além de requisitar ao Congresso mais de 250 milhões de dólares para desenvolver navios de superfície e de profundidade não tripulados. Para agora, Canadá e Estados Unidos começaram a implantar tecnologias existentes, como drones subaquáticos para proteger o Ártico. Além da guerra na Ucrânia, a reconstrução russa da infraestrutura militar na região glacial gerou um senso de urgência nas ações dos norte-americanos. Durante sua visita ao Ártico canadense, Jens Stoltenberg, secretário-geral da OTAN, destacou que a rota mais curta para a Rússia atacar a América do Norte é através do Ártico. Para evitar isso, autoridades canadenses planejam adquirir caças furtivos F-35, introduzir radares mais modernos, além da necessidade urgente de um novo sistema de satélites, visto que os equipamentos atuais deixarão de funcionar em 2026. O problema final a ser enfrentado é como abastecer as estações de vigilância em locais tão inóspitos de uma maneira sustentável, ambientalmente e logisticamente. O modelo em uso de geradores a diesel é poluente, caro e causa interrupção do funcionamento durante o reabastecimento. Os crescentes temores de Estados Unidos e Canadá a possíveis agressões russas, os governos norte-americanos estarão focados em blindar o Ártico. Essa foi a disputa pelo Ártico e esse é o Boletim 24 Horas.